Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E hoje, vamos falar de novo de Bitcoin, Martinha? Eu não canso desse assunto, Bea. Mas não, tem muito mais desse convidado que a gente vai explorar. A questão é que... Mais uma aula, A questão é que ele teve uma experiência que a gente não teve, então a gente vai explorar um pouquinho dessa experiência, desse universo. Tô com medo já. Essa experiência. Vamos apresentar o convidado antes? Bernardo Pascovitch. Muito obrigado. Eu chamo de B, tudo bem? Intimidades, né? É isso. Intimidades. B, se apresente pra galera, o que você faz, o que você come, de onde você veio, enfim. Tipo sanguíneo, preferência, signo, tudo. Isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, super legal o trabalho que vocês fazem. Eu sou Bernardo Pascovitch, sou fundador do Yubi. O Yubi é um buscador de investimentos, é o maior do Brasil. E produzo muito conteúdo sobre investimentos, finanças, educação financeira e criptomoedas recentemente. Não recentemente, já invisto há bastante tempo, mas mais recentemente, com tudo acontecendo, eu senti muita necessidade de ajudar as pessoas a entender realmente como que é Bitcoin, como são as criptos, vantagens, riscos, loucuras desse mercado. Então tenho entrado também mais nesse mercado para ajudar as pessoas. Mas você não abandonou o resto, né? Não, abandonei o resto. Não, o Yubi continua. Mas a sua carteira, eu digo a sua carteira em si. Não, continua também. Tem 75% de Bitcoin, mas você ainda tem uns outros. Tem o restinho lá, né? Uma coisinha de V3. Uma coisa pequena, assim, de V3, internacional. Não, mas tenho. Não sou o louco do 100%. Tem um pouquinho de mercado tradicional. Tem um pouquinho de mercado tradicional. Tá. Acho importante. Tem um pouquinho de renda fixa também. Sempre fui defensor de reserva de emergência, então tem um pouco do necessário. Não acho que não dá pra sempre pular de cabeça e ir no risco máximo, acho super inconsequente. Mas, vocês estavam falando sobre cripto, é o melhor ativo da nossa geração. Então precisamos ter mais Bitcoin. O Warren Buffett discorda de você. Mas ele é da geração passada, né? Ele não entende mais essas novidades que acontecem. É, mas ele discorda de você. Acho que o patrimônio dele também discorda do meu, né? Acho que... Então... Dizem por aí eu acho que o patrimônio dele discorda. Ele tem um patrimônio... É só um pouquinho, o meu tá aumentando, tá chegando perto dele. Eu acho que ele não tá muito preocupado em querer entender Bitcoin nesse momento, entendeu? Eu acho que ele segue essa linha. E nem concordar comigo, né? Realmente, não tá nem preocupado com o que a gente pensa também. Nem um pouco. Ô B, há quanto tempo você tá no mercado e por onde que você começou? Por que você começou no mercado? O que te trouxe pro mercado financeiro de tipo, preciso investir meu dinheiro, a minha grana e tal? E como foi essa evolução? A gente vai precisar de uns 4 episódios, tudo bem? Nossa, B, mas você, tem 20 anos na cara. Não, obrigado. Obrigado pelo elogio. A pessoa vai querer dizer que tem muita história. Obrigado pelo elogio. Bom, sou advogado, ninguém é perfeito, todo mundo tem um defeito na vida, né? Então eu sou advogado. Jamais diria. É sempre bom ter amigos advogados, tá? É útil. Processar, ganhar dinheiro, é bom. Então eu sou advogado, e aí eu trabalhei num escritório aqui em São Paulo, chama Pinheiro Neto. Que é um dos maiores do Brasil. E aí no Pinheiro Neto eu trabalhava na área de mercado de capitais. Eu entrei na área empresarial. E aí na área de mercado de capitais eu fazia constituição de fundos de investimento, emissão de dívida, muita operação estruturada, IPO um pouquinho também. E aí eu basicamente passei a ter contato com o mercado, passei a conhecer o mercado. E eu lembro que todo dia eu estudava de manhã na faculdade, ia pro estágio à tarde, e na hora do almoço eu ficava almoçando Bloomberg. Nossa senhora. Bem nerd, né? Que nerd. Bem Nossa, nerd. que nerd. Tipo Warren Buffett, né? Veja bem. E aí eu via e falava, pô, eu trabalho com esse negócio, eu tô começando a trabalhar com isso, mas eu não entendo como que eu posso investir o meu dinheiro. E eu tô criando veículos de investimento para grandes investidores, só que eu não sei investir meu dinheiro, tá totalmente errado. Tem alguma coisa muito errada aí, porque eu deveria saber investir meu dinheiro se eu trabalho, ou se eu tô ajudando o mercado na parte jurídica e tal. E aí eu fui me interessando sobre isso cada vez mais. Fiz parte da graduação em Direito em Londres, e aí quando eu fui para Londres, eu quis abrir a cabeça. Sim. E estudar finanças, economia, administração, nada de direito. E eu falo que eu saí do armário em Londres. Eu saí do armário em Londres. Me descobri. Tá. Porque eu falei, não curto direito, não curto ser advogado. Eu gosto de tecnologia e empreendedorismo. Porque lá eu fui estudar isso. Foi em 2011. Em 2011 tava bombando já a cena de startups. Sim. No Brasil não tinha quase nada, mas lá fora já tinha muita coisa. Também. E aí eu saí do armário e falei, pô, me descobri. Quero trabalhar nisso. Sim. E longa história curta, voltei, trabalhei mais como advogado e saí pra criar o Yubi em 2016. É recente, Yubi, então. É recente.
É recente. Mas e aí de lá pra cá você também começou a gerar conteúdo pras redes sim. E você investe o seu dinheiro, etc e tal. E aí as criptos, quando elas entraram na sua vida? Quando descobrimos o maravilhoso mundo. Porque assim, claro, já não tem muito tempo, né? É 2008? 2008 a criação do Bitcoin, em 2010 foi a primeira transação. Claro, acho que dependendo do ciclo que a gente vive, a galera fala mais, fala menos, decreta a morte de Bitcoin e de várias algumas outras criptomoedas, né? Não, e eu vou te dizer assim, ó, eu demorei pra entrar em cripto, isso eu fiz em 2020? 19? Acho que 20. 20, acho que foi 2020. QG do mercado. Mas em 2017, foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eu acho que eu preciso estudar e entender. Só que eu falei, eu só vou colocar meu dinheiro quando eu entender esse negócio. E eu, enfim, não é tão fácil assim entender. E eu estudei um pouco, daí meio que larguei de lado, daí voltei a estudar um pouco. Não acabei o seu curso, mas eu fiz uma boa parte... Começou a primeira aula. Não, fiz mais do que isso. Você pode ver meu progresso lá, tá? Eu já fiz mais do que isso. Mas eu demorei pra entrar nesse mercado. E aí teve gente que entrou também agora, mas você acha que você tá mais tempo também, né? Então, eu comecei no mercado lá em 2008, quando eu tava na faculdade, comecei a trabalhar. E aí comprei Petrobras e Vale. Clássico. Comprei em 2008, tipo março, abril de 2008, quando saiu o grau de investimento. Quando saiu o grau de investimento do Brasil, eu falei, agora tudo vai continuar maravilhoso, né? E aí em setembro teve a quebradeira de todos os bancos e afundou e perdi dinheiro perdi assim, proporcionalmente bastante. E eu fiquei fora do mercado de 2008, mais ou menos até 2013. Eu falei, esse negócio não presta, mercado de ações. Ficou machucado. Fiquei machucado. Fiquei sentido. Fiquei ofendido. Doeu. Não foi legal. Fez sentido com o mercado. Exatamente, não foi legal. E aí, quando eu voltei pela jornada do próprio IUB, porque o IUB começou focado em renda fixa. Tá. E era o mercado mais importante em termos de rentabilidade lá em 2015, 2016, né? Selic a 14% ao ano, etc. Sim. Então, eu acabei surfando, ou na verdade seguindo a trajetória da própria Selic, conforme a Selic foi caindo e os usuários do IUB foram pedindo outros tipos de investimento, a gente foi adicionando outros tipos de investimento, e aí eu entrei mais em ações, renda variável, e veio o Bitcoin. Sim. Mas o Bitcoin, um sócio meu do IUB me apresentou o Bitcoin em 2000 antes de começar o IUB, 2015, 2014 mais ou menos, ele virou sócio depois, e aí eu tive aquela reação, falei, isso é lixo. Não tem utilidade nenhuma. Não serve pra nada, nem por $25. Exatamente. Porque assim, por que você precisa de uma moeda que não é impressa? Começa por aí, né? Então não vou confiar nesse negócio que não é impresso. Ou se olha na sua carteira, você não tem R$1. Aliás, R$1 não vai ter mesmo, né? Não. Mas enfim, mas você não tem uma nota na sua carteira, mas tudo bem. Mas porque, assim, como que eu vou confiar numa moeda que não existe fisicamente, que não tem o Banco Central por trás? Eu confio no Banco Central. Confiava, né? Então, não tem um Banco Central por trás. Como que eu vou confiar numa moeda que não tem um Banco Central por trás, que é descentralizada, que depende de não de algoritmo, mas de um sistema de mineração? Basicamente, todos os pontos que muita gente olha e fala, isso é positivo, Exato. E você olhava e falava, não. Eu falava, isso é lixo. E aí, esse meu amigo que compra desde 2014, hoje ele tá multimilionário, e eu tô aqui com vocês, tô brincando. Tá, velho. Caçaca, a gente pode encerrar já Valeu esse pela podcast? entrevista, obrigado. Dar intimidade pras pessoas é isso, né? Não é bom, né? Não é bom. Mas então, aí eu comecei a perceber o valor do Bitcoin lá para 2018, mais ou menos. Veio toda a valorização de 2017, eu não peguei aquela valorização, não estava no mercado, que explodiu, né, de poucos dólares, uns $2.000 até $20.000. Sabe que isso me deu receio, porque daí eu falei, quando eu comecei a olhar, foi mais ou menos nessa época, daí eu falei, agora subiu demais. Agora eu não vou entrar. Agora eu não vou entrar. Entendeu? Agora eu não vou entrar porque subiu demais. Veja bem, ora o que aconteceu, né? Mas, e aí a gente fala, realmente nada subiu tanto que não possa subir mais. O que a gente tá vendo agora, só que é o contrário, né? Pois é, agora nada que não tenha caído muito não pode cair mais, né? Cara, eu falei, eu sou meio relapso com essas coisas. Eu esqueço de acompanhar. Eu compro e eu esqueço. Tipo, de saber se eu tô rico ou se eu tô pobre naquele dia. É que tá sempre rica, né? Já tá rica há muito tempo. Eu gostaria disso. Tá, tipo, meio Buffett. Gostaria muito. Depois eu conto a história do hotel de Nova York, tá? Se tiver Beleza, conta. Tá bom. Mas tá aprovado, não tá? Tá aprovado, beleza. Mas enfim, 2017. E aí, eu não peguei alta de 2017. E em 2018, quando caiu 80%, e quando eu tava caindo, já tinha caído 50%, foi lá que eu comecei a me interessar e falei, é um negócio que subiu muito. Tô entendendo mais o valor disso, caiu 50%,
vou começar a me expor, vou começar a comprar. Então eu comecei a comprar lá em 2018, mais 2019, e quando veio a pandemia, e tudo que tem acontecido desde a pandemia, essa impressão desenfreada de dinheiro, todas as questões monetárias dos bancos centrais, crises, etc., aí eu acho que o Bitcoin se provou para muita gente. Sim. E se provou, eu já estava comprando, mas se provou ainda mais para mim lá em março, e a partir de março de 2020. Então, acho que quando a gente olha para trás, o Bitcoin existe desde 2008, mas os fundamentos, na minha opinião, eles ganharam muita relevância a partir de 2020. Até 2020, beleza, era relevante, estava se provando ainda é recente, mas era muito mais recente, só que não tinha passado por nenhum teste de fogo, Ele nasceu de uma crise e se provou meio que antifrágil agora. Ele nasce depois da crise, né? Ele nasce justamente com uma 2008, resposta. Tipo assim, se à vier crise uma de próxima 2008. crise, a Ele gente veio com precisa uma ter resposta uma e agora coisa. se provou numa outra. Mas ele teve assim, hoje acho que tem uma correlação, porque a gente sempre imaginava, ou pelo menos por um tempo a gente imaginava que ia ter uma correlação negativa com o mercado, mas eu acho que tá bem positiva. Tem muito institucional agora, né? Eu acho que isso acaba ficando muito positivo. E aí que eu questiono, tipo, se vier uma próxima crise. Aliás, a gente tá vendo agora, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, aí a galera, sei lá, começa a questionar onde é que vale a pena, institucional começa a questionar se vale a pena. Eu acho que até, não sei se foi isso que derrubou nesses últimos dias, porque a gente teve aumento de taxa de juros, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas aí a gente começa a ver esse movimento que, cara, quando acontece alguma coisa no macro, ao invés de ser aquela coisa, teoricamente, o anticrise, ele tá indo junto, né? É meio que isso que tá acontecendo, né? O que acontece é, muito dinheiro institucional entrou no mercado. Então foram criados ETFs pelo mundo, foi criado o primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, que é super importante. Países entrando, né, grandes empresas, etc. Então muito dinheiro institucional entrou nesse mercado. Só que pro institucional, ele analisa o Bitcoin como qualquer outro ativo. O institucional não é um maximalista, salvo, né, um ou outro, não é aquele maximalista que a gente chama, o cara apaixonado pelo Bitcoin, sabe? Que acha que é o melhor ativo do mundo. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Sim. Então, pro institucional, ele não olha pro Bitcoin atualmente e fala, puxa, esse ativo ele é importante porque ele é descentralizado, deflacionário, transparente, imutável. Ele quer dinheiro. E aí, quando vem uma crise, ele tira dinheiro do Bitcoin como ele tira das ações americanas, de qualquer lugar. Sim. Com a diferença de que o Bitcoin e as criptos são muito mais voláteis. Então, ele vai tirar primeiro dos ativos mais voláteis. Que alimenta ainda mais a volatilidade. Exatamente, porque alimenta ainda mais a volatilidade. Então, o dinheiro institucional ele foi importante para trazer o Bitcoin para outros patamares, atingiu aí $69 mil, que foi relevante, atingiu uma capitalização de mercado acima de 1 trilhão, agora caiu, mas passou de $1 trilhão, né? Então foi importante e isso aconteceu graças ao institucional. Mas o institucional também trouxe essa correlação gigantesca. Porque ele não é idealista. Então cai Nasdaq, tem uma discussão, né, se o Bitcoin está correlacionado ao S&P ou a Nasdaq, mas os dois também são muito parecidos em alguns momentos. O S&P hoje é muito carregado em tecnologia, né? Sim. Então hoje o institucional cai Nasdaq, cai S&P, ele tira do Bitcoin. Tem uma melhora do cenário macroeconômico, ele volta a comprar. E aí você tem essa volatilidade muito grande, muito dinheiro que entra, muito dinheiro que sai, e muito medo por parte dos investidores menores que acabam não entendendo o que está acontecendo, né? Então, acho que talvez essa questão do Bitcoin, ele não é nem tanto o anticrise pensando em mercado, mas talvez em todas as possibilidades da nossa moeda continuar virando Sim, pode ser. Lixo. Pode ser. É mais nesse sentido, assim, né? Talvez sim. Ninguém sabe ainda, né? É uma coisa muito recente. Talvez, a minha visão é que no futuro a gente vai ter o Bitcoin se tornando cada vez mais descorrelacionado. Reserva de valor. Tá. Mesmo aos olhos do institucional. Mas demora, o Bitcoin é muito recente. O Bitcoin existe há 14 anos, primeira transação há 12 anos, e o institucional entrou nisso há 2, 3 anos. É muito recente. Você acha que em algum momento eles vão olhar como se fosse ouro? Eventualmente Talvez. sim. Eventualmente sim. Que é uma reserva de Só valor. que daqui a décadas. Só que ouro demorou, tipo... Alguns milênios. Pra se provar também, demorou muito tempo e Bitcoin tem pouquíssimos tempos. Então, acho que... Pouquíssimo tempo. A pessoa se bananou totalmente. Vamos pegar um Google aqui. Assim. Então, acho que sim. Tem todo esse potencial, a gente acredita, todo mundo acredita, mas demora, não é uma coisa de uma hora para outra. Sim. E é o que a gente estava falando, a primeira grande crise que o Bitcoin passou, né? Sim. Coronavírus,
que foi uma crise, mas não foi uma crise econômica, não foi uma crise financeira. Os reflexos vieram depois. Exato. E agora a gente está sentindo um pouco essa desaceleração global, juros subindo, patamares que não eram atingidos há muito tempo, inflação há mais de 40 anos, né? Sim. Então, agora, para mim, talvez seja o maior teste de fogo do Bitcoin, mais do que coronavírus, porque o coronavírus foi um susto que até o ouro caiu. Sim. Depois o ouro subiu, mas rápido, tudo caiu, né? Foi uma pancada, assim. Ninguém agora, mas foi pra tudo. Crise porque foi uma crise econômica que a gente que deve Exato. durar um tempo que a gente vai Foi ver uma crise que a gente não tinha vivido ainda, né? Porque Exato. uma coisa na crise financeira, tipo, foi em 2008, sei lá, Exato. você vai pra 1929. Agora, uma crise de saúde, de pandemia, a gente não tinha. Foi muito mais aquela imprevisibilidade de não saber o que tá acontecendo e como você não tá sabendo, tudo cai junto, cai 50%. O Bitcoin caiu 50% em poucos dias. Mas agora, pra mim, vai ser a grande, ou está sendo o grande teste de fogo pra pensar como que o mundo enxerga o Bitcoin num estresse inflacionário, num estresse de taxa de juros, num estresse de cadeia de suprimentos global, guerra, etc, etc, etc. Agora, pra mim, é o grande teste. Então vai ser bem interessante observar como que o Bitcoin vai se comportar nesse momento todo. Ele continua tão volátil quanto, por exemplo, no período ali de pandemia, porque eu falei, eu sou meio ruim de acompanhar as coisas. Eu boto as coisas da carteira e não fico olhando, tipo... A Bea é uma investidora que não gosta de gráfico. Eu adoro o gráfico. Eu olho o gráfico também, o que eu vejo é que ele ainda é bastante volátil, mas ao longo, desde que ele começou, diminui, né? Vai diminuir. A volatilidade vai diminuindo, então no começo lá, 2010, 2012, Mas é 2013. até pela liquidez do Até negócio. pela liquidez, Exato. exatamente, pelo tamanho do mercado. Então a volatilidade era muito maior, essa volatilidade tem reduzido. Também reduziu um pouco desde a pandemia, desde lá de março de 2020, mas continuou muito volátil. A gente teve quedas, por exemplo, em dezembro, dia 4 de dezembro, caiu 20% em um dia. Em setembro, caiu 20%. Em maio do ano passado, há quase um ano, caiu 30% em um dia. Então, ainda é muito volátil. Sim. E subiu também. Subiu agora em janeiro, fevereiro, subiu 20% em um dia. Então, continua muito volátil. Sim. É que ele tá nessa região meio paradona já há um ano. Que ele bate 60 e volta pra 30. Diferente, é um parado diferente. É um parado meio diferente, assim, né? Mas ele deu uma desacelerada em termos de movimentação, Sim. mas continua muito volátil. E deve continuar, porque conforme o dinheiro entre, conforme a gente tem esses choques de liquidez, governos criticando, China tentando proibir pela 1000ª vez, então tudo isso gera, Elon Musk tweetando, Né. tudo isso gera muita movimentação. volatilidade, muita movimentação, exato. Mas é que você falou de gráfico, é análise on-chain essa parada ou não tem nada a ver? Que tipo de análise você faz pra cripto? Eu adoro gráfico. Tá. Eu não sou A Marta trader. também. Eu também. Eu não sou trader, Tá. mas eu adoro gráfico. Desde pequeno eu gosto de gráficos de geografia, gráficos de economia. Você adora tá? desenho. Adoro desenho. Entendi. Muito Boa. nerd esse convidado, Adoro. velho. Muito nerd. Star Wars. Nossa senhora, tá. Enfim, daí você faz análise então, de gráfico. Eu gosto de gráfico Tá. e on-chain também, porque análise gráfica ela se baseia somente na movimentação do preço, né? Tá. O on-chain se baseia na movimentação das moedas dentro da rede. Da rede. A movimentação das moedas dentro da rede dizem muita coisa. Tá. Dizem, por exemplo, a movimentação diz muita coisa. Se os grandes investidores estão acumulando, se eles estão vendendo, quem que está comprando, quem que está É o vendendo. fundamento por trás do movimento gráfico. Mais Você ou menos. Você une mais as ou duas menos. coisas. Eu uno as duas. Tá, Eu entendi. uno as duas. Maravilhoso. Mas eu gosto dos gráficos como brincadeira mesmo. O meu foco é comprar sempre, todos os Tá. meses eu compro um pouquinho, e deixar pro longo prazo. O gráfico é mais uma diversão. E vem alguns momentos quando tá muito esticado, dá pra ver por meio do gráfico, quando tá muito esticado, Você fala, consegue pô, fazer uma leitura, tipo, de hoje, de isso aqui talvez possa ser uma oportunidade. Sim, Tipo, sim. tem uma banda de preço, tipo, $38 mil é uma banda de preço que eu acho ok, sei lá, tem um suporte aqui. Já foi. uma já LTA, era. uma LTB. É, sei lá, você traça essas paradas. Isso eu não assim. acredito muito. Eu É. acredito mais Aí em vocês realmente. que briguem, podem degladiar vocês dois aí. Não, eu acredito mais em movimentação de preço. O mercado está comprando naquela região, o mercado está vendendo naquela região. Por exemplo, a região dos Uma 60 análise mil de fluxo, dólares. então. Talvez. Junto com alguns indicadores técnicos, mas, por exemplo, a região lá dos 60 mil dólares. A gente teve 3 ou 4 tentativas do preço chegar lá e recuar com força. Tá. Então você identifica lá como uma região vendedora, junto com questões de vencimento de opções, por exemplo, junto com questão de S&P, Nasdaq. Dá pra ver graficamente, muito lindo a Nasdaq e S&P inclinando cada vez mais, na verdade achatando a aceleração que eles tiveram. E eu falava isso há muito Arredondando a tempo. curva, né? Eu falava, isso vai dar problema, porque olha o gráfico, era
era uma alta que começou a virou uma curva e começou a achatar. Sim. Eu falei, isso vai dar problema, e deu problema. Tá. Então eu sempre gostei do gráfico mesmo como brincadeira, como um apoio para investir, mas nada de trader, nada de dia inteiro fechado no computador. Para suas criptos, você usa gráfico também? Mas igualzinho você faz para as coisas? Não, mas o prazo é outro, tipo... Indicador, essas paradas. Você olha, tipo, os candlezinhos lá ou você bota a média, essas coisas? Não, eu uso média, eu uso alguns indicadores. Eu tenho uma tese de que as criptos são tão voláteis e são tão recentes que, exceto o Bitcoin, você não consegue analisar fundamentalmente. Tá. Então, qual que é o fundamento de uma cripto baseada num jogo? Não dá pra analisar isso fundamentalmente, porque é muito recente, tem muito hype, tem muita volatilidade. Um X Infinity. Que virou isso aí? Não virou? Virou e desvirou. Deu ruim já o negócio. Não deu ruim, Tá. mas todo Durou bom que pouco. tinha dado, voltou, né? Então saiu, bateu lá $170 Tá. e agora caiu pra $20. Então assim, uma coisa... A empresa tem muito dinheiro, tem mais de... Tem assim, dezenas de milhões de dólares em caixa. Sim. Então eles têm muito dinheiro para investir em novos projetos e novos programas, novos jogos, etc. Mas caiu violentamente, machucou muita gente. Você tem, Tipo opção. você tem essas altcoins ou, sei lá, Tenho. shitcoins? Não é shitcoin. É Não, altcoin. isso é mais de jogo, né? Tá. Mas você mais tem, você tem cacaiada na Gamecoin. carteira? Não tenho. Não tem. As shit mesmo eu não tenho. O que é uma shit? Tipo uma Doge. Dogecoin, Shiba, aquelas... Não serve pra GMT, nada. não serve pra nada. Só pra especular e ganhar dinheiro ou ficar pobre no fim das contas. Sim. Tá. Mas então é isso, eu acho que fora o Bitcoin, não dá pra analisar fundamentalmente as moedas. Qual que é o fundamento da... Não tem fundamento direito, sabe? É um projeto Sim. que pode dar certo, mas eu prefiro muito mais analisar o que o mercado está entendendo daquele projeto por meio do preço. O que eu gosto muito do gráfico... A psicologia do mercado. É a psicologia do mercado, mas o gráfico, ele mostra em tempo real o que o mercado está enxergando para aquele projeto. Não tem insider no gráfico, né? Você pode ter uma informação privilegiada, mas aquilo é refletido no preço. Tá. Então eu gosto muito do gráfico para entender como que o mercado está enxergando essas moedas muito voláteis. Sim. Porque para mim não tem outra forma de analisá-las. Aí para mim é só gráfico. Mas e no fim das contas você acaba não vendendo, você só compra. Bitcoin eu não vendo, eu só compro. O resto você mexe. O resto eu mexo. Então, por exemplo, ano passado, lá nos topos de novembro, reduzi a exposição. Agora tenho comprado mais de algumas outras coisas, mas eu acho importante você mexer justamente para se proteger. Sim. Justamente para conseguir ter esse balanceamento de risco. Sim. Não é Covid, tá? Mas e a galera que, claro, acho que agora a gente até falou sobre isso em alguns outros episódios, mas agora na própria B3 a gente tem várias opções pra galera investir, né? Você acha que é um bom começo ou não? Você acha que você tá do time daquela galera que, se é pra investir em Bitcoin, você tem que investir direto na moeda? Não, isso é bobagem. Quem fala isso é bobagem. Você acha Super que é válido? Eu falo pra muitas pessoas no treinamento que a Bea não fez, que eu dei de presente pra ela. Mano, eu tô no caminho, juro. Não, Bea, mas a vida é rápida, a vida passa, sabe? É por isso mesmo que eu tô A no vida caminho, passa. porque ela tem que acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tem que ser 3B, né? É isso. Eu falo muito que, pra mim, ETF, eu sou muito fã de ETF, eu acho um baita produto, um baita veículo, e pra mim, ETF deveria ser o primeiro passo do investidor em quase qualquer mercado, em ações B3 também, ações americanas. Ao invés de você querer fazer stock picking e querer escolher a ação, achar que você vai conseguir identificar as melhores ações, começa por um ETF, coloca o pezinho, vai ganhando experiência, e aí se você gostar do mercado, se você quiser se aprofundar, você pode buscar outros formatos. E o mesmo para cripto. Começa com o ETF, começa justamente com um produto que é regulamentado, que você não vai se preocupar com qual corretora usar, se é fraude, se não é, se vai te roubar, se não vai se preocupar com carteira, com armazenamento das moedas. Eu acho que isso às vezes assusta, entendeu? Sim, Tipo, vou começar a investir em cripto, mas aí eu já tenho que comprar uma carteira pra poder guardar minhas criptos, porque daí já me falaram que deixa na corretora, tal corretora já foi hackeada, daí já pensou perder minhas criptos. Aí tem as chaves da carteira que eu tenho que colocar em 3 lugares diferentes, aí tem o papel, tem o metal. Lá em Miami que eu tava, tinha uma empresa que vendia... você comprava uma placa de titânio, porque a placa de titânio é indestrutível. Não é que você imprimia, ele te entregava junto um martelo. Você tinha que martelar, mas você martela a palavra, você martela cada letra. De volta, e são 24 das cavernas. São 24 palavras. Cada palavra, sei lá, 5 letras no mínimo, 3 letras em inglês, né? 4, 5 letras, sei lá, 5 vezes 25, 4 vezes 25.
100 marteladas, 125 marteladas, vai ficar dando uma placa de titânio, só que você não pode ter só uma placa, você precisa de 2 placas no mínimo, né? Mesmo sendo indestrutível, vai que, sei lá, você perde, vem um tornado. Então, assim... A galera comprou isso? Tinha gente comprando. Não, tá de sacanagem. Juro por Deus. E custava, sei lá, $200 a placa de titânio. Nossa, não, gente, tá doido. Não, já era animal. Ele mostrou uma placa. Mais o tempo de vida que você gasta. Viu? É por isso que eu falei que o convidado de hoje ele ia ter uma experiência diferente, porque você foi pra eventos lá. Você passou quase um mês lá, né, B? Eu passei quase um mês viajando. Bom ser ricão, né? Nossa, ele foi pra 2 eventos. Eu não sei se é bom. É bom? Vocês são? Não, pra quem ficou um mês lá fora com dólar no jeito que tá, B, você que tem que contar pra nós, entendeu? Isso é difícil. Mas assim, você foi pra 2 eventos, né? Você foi um que era... Agora, hein? Eu fui pra 2 eventos em Miami. Um era Bitcoin, um era... Um de NFT. São 2 coisas. Realidade. Eu queria ter ido pro do Buffett, porque algumas pessoas foram. Você gostou mais? Algumas pessoas foram pra Miami e foram depois pro Buffett e falaram: 2 realidades totalmente diferentes. Até de pessoas que frequentam. Não, de tudo. Porque na conferência de Miami, a galera aplaudia quem falava mal das ações. Nossa. No Buffett, a galera aplaudia quando ele falava mal do Bitcoin. Sim. Então eram 2 realidades totalmente diferentes. Mas eu gostei muito mais de Bitcoin. Tá. A de NFT é uma parada muito ainda inicial, tá começando. Tá. E a galera lá no evento, a grande imagem que a gente teve Tudo é que queria vender pirâmide. Então assim, tinha um hotel na República Dominicana, você podia comprar NFTs como parte da propriedade, né, do hotel. Tá. E aí eles levaram lá pro evento, tinha um stand com uma esmeralda que valia, acho que, sei quantos, dezenas, centenas de milhões de dólares. Uhum. E aquela esmeralda dava lastro para o hotel que ia ser construído e os NFTs que iam ser mintados. Então, é bem essa cara que vocês estão tendo mesmo. Fala, eu sou brasileiro. Eu tô tentando ligar os pontos. Eu sou brasileiro. Você não vai vender isso pra mim, sabe? Não sou trouxa, não vou cair na sua. Então tinha muito projeto meio de fraude, sabe? Então é uma coisa muito hypada, muito maluca ainda essa parte de NFT. A do Bitcoin é outro mundo, aí é muito mais legal, muito mais fundamentado, muito mais relevante. Então, mas aí você foi pra esses eventos e que nem no de Bitcoin. O de diferente lá que eu vi foi o touro deles, foi sensacional. Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Miniatura na internet pra ver se tinha já algum lugar pra vender. E ficou lá o touro? Se eu for pra lá, eu posso bater foto com aquele touro? Não sei, sabia? Lá? É uma boa pergunta. Eu acho que ele ia ser transferido pra outro lugar, porque lá é um centro de eventos. Ah, tá. Então lá é sei lá, um Expo Center Norte de Miami, gigantesco. Sair de lá e pra outro Imagina, mas eu acho que ele ia pra outro lugar, não sei aonde exatamente. Só que ele não tem bolas, né? Mas tudo bem. Não, mas as bolas trazem a prosperidade, dizem. Eu tô esperando. Eu fui agora pra Nova York, desde tirei várias posições. Sem bolas, o Bitcoin caiu. É um sinal. Essa é a análise. A Bia tirou fotos com as bolas do touro em Nova York. Você também, né? Mas você ganhou muito mais do que eu. Não sei, tô esperando, foi muito recente. Longo prazo. Estou esperando, é muito recente. Mas é legal o touro. O que teve de novo, de diferente que você viu lá no evento? Ou foi tipo mais do mesmo e era mais tipo uma seita do Bitcoin? Então, o de NFT, nada de relevante basicamente. Muito blá blá blá. Mas sabe que eu vi, eu acompanhei uma galera que foi pra lá também. Eu vi que você tava com essa galera também. Tinha uns NFTs, umas obras de arte, eu achei sensacional, umas obras de arte que se mexiam. Tinha. Ai, gente, eu juro, eu falei assim, toma meu dinheiro. Eu achei muito massa aquilo. Olha lá, a Bea vai cair em pirâmide. A Bea vai cair em pirâmide. Mas é que... Toma meu dinheiro. Sigam a Bea para cair em pirâmides de NFTs. Mas é que eu achei bonito, assim, era o quadro. Sim. E aí você apontava o celular e você conseguia ver a animação do meio quadro. Harry Potter isso, né? Muito legal. É por isso, entendeu? Eu falei, gente... Talvez, entendeu? Se um dia eu estiver cagando dinheiro, não sei nem quanto custava esses NFTs, assim. Mas eu achei legal a ideia, assim, olhando no aspecto de arte ou alguma coisa assim, não necessariamente um negócio num hotel. Como investimento. Não isso, assim. Tinha muito disso lá, realmente. Tinham vários projetos assim, de obras de arte, de esportes, imóveis e várias outras coisas. Mas o que eu tirei lá do evento é tudo muito iniciante ainda, muito hype e muita fraude, muita tentativa de fraude. Claro que ninguém fala que é fraude, obviamente, mas sim. Tem cara de fraude, tem cheiro de fraude, fala que nem fraude, deve ser fraude. Você acha que
isso não é parecido com o começo da história do Bitcoin? Você não acredita que ao longo do tempo o NFT também pode se converter em algo melhor fundamentado? Eu acho. Eu sou super fã de NFT. Eu acho que a vida se tornando cada vez mais digital do jeito que está se tornando, a gente faz tudo digitalmente, né? Pandemia tá aí estava aí para mostrar. Digitalmente, né? A gente vive digitalmente. Então, na minha opinião, os NFTs vão fazer cada vez mais parte da nossa vida. Assim como o metaverso. O metaverso é outra grande polêmica pra mim. A gente já vive no metaverso. Sim. Quando você tá no seu Instagram, eu tô em Nova York, a Bia tá em Nova York, você tá em Paris. Nossa, só ricão nessa mesa, velho. Gente, que luxo. Adorei, e aí eu pego o meu celular e faço uns stories lá mostrando no meio da Quinta Avenida. Quem tá me assistindo é o metaverso. Eles estão acompanhando a minha vida por meio do Instagram. Qual que é a diferença do metaverso? É você botar um celular, botar um óculos, e aí você vai acompanhar de uma forma 3D muito mais imersiva. Mas a gente já tem um metaverso. Sim. O que a gente faz é metaverso. Viver uma vida virtual. E aí numa vida cada vez mais virtual, os NFTs vão fazer parte da nossa vida, porque você vai ter a roupa virtual, vai ter a sua obra de arte virtual, vai ter o cachorrinho virtual, as suas interações virtuais. Então o NFT, concordo, vai se tornar cada vez mais relevante, só que ainda é muito inicial. A gente ainda tá acertando a mão, né? Porque eu não sei, tipo, eu não pagaria milhões por um terreno num metaverso ou por um NFT, sei lá, que tipo... Ou por um apartamento, por um apartamento, tem que acertar a mão nisso. Mas é que eu acho que o NFT é muito isso, ele surgiu muito como um... eu tenho um JPEG, mas... vai além disso, né, Bea? Dependendo do NFT que você tem, ele te dá algumas possibilidades ou algumas outras coisas, né? Tem várias aplicações de NFTs, então todo mundo imagina mais a questão de obras de arte, né? Tá. Mas, por exemplo, o NFT é um token não fungível, né? Então ele é único, registrado em blockchain. Tem algumas empresas imobiliárias, por exemplo, no Brasil, permitindo que você compre frações de imóveis por meio de NFTs. Por quê? O que é NFT? Seria um contrato ou uma fração daquele imóvel, uma fração única, registrada em blockchain. E é demais isso. Ao invés de você ter, sei lá, uma copropriedade, uma coisa jurídica super complexa, cartório, vários custos, você consegue ter uma copropriedade daquele imóvel por meio de NFTs. Então tem muitas aplicações. NFT todo mundo associa a somente obra de arte, mas não. NFT é qualquer coisa única, não fungível, que você possa registrar em blockchain. Então qualquer coisa pode ser isso. Pode pegar o seu contrato de casamento, qualquer coisa, e aí você transforma aquilo de forma imutável, registrada em blockchain. Então tem assim, muitas áreas de medicina, obras de arte, viagens, turismo, negociações, parte jurídica, tudo isso... Por isso que acho que dá margem para ter muita pirâmide também nesses negócios, porque é uma tecnologia muito recente, que tem um potencial muito grande e transformador, só que ninguém sabe ainda qual que é esse potencial, como isso vai evoluir, que é mais ou menos o começo do Bitcoin, e aí surgem pirâmides, surgem críticos, surgem haters, surgem os apaixonados, etc. É difícil. Como é que eu vou saber que é uma pirâmide? O que eu identifico nessas paradas? Porque é algo novo. Sim. Não sei fazer uma análise de um negócio assim, tipo, por que talvez o quadrinho que se mexe que eu gostei poderia ser uma pirâmide? É uma obra de arte, tipo... Mas aí você vai analisar como você analisaria uma obra de arte de um novo artista, por exemplo. Quem que é esse cara? Talvez qual que é o mercado que ele atua, qual que é o relacionamento que ele tem com os outros vendedores de obras de arte, qual que é a linha dele, são várias questões que você teria que analisar. E a finalidade do porquê você tá comprando aquilo, né? Também. Porque eu acho que muita gente também tá especulando e ganhando dinheiro com NFT. Aí se você quiser especular, aí seria outra análise também. Aí entender o mercado, liquidez, quem tá comprando, quem tá vendendo, como isso está associado, jogabilidade, se for um jogo, aí realmente a especulação é outra pegada. Sim. Mas eu gosto de investir em tokens, não NFT diretamente, em tokens que estejam relacionados a NFTs. Como, por exemplo, o AXS, do Axie Infinity. Eu investi bastante ano passado, saí. Mas o jogo, ele era baseado, é como se fosse aquele Pokémon, né? Sim. Mas baseado em bichinhos registrados unicamente como NFTs. Então você tinha uma economia de NFTs lá dentro, em que as pessoas trocavam os bichinhos, compravam, vendiam, tinha os bichinhos mais fortes, os bichinhos mais fracos, os mais bonitos que poderiam... Aí eles cruzavam os bichinhos, davam origem a outros. Então eu gosto mais de investir nesses projetos que usam NFTs para outras coisas, ou para um jogo, ou para um imóvel,
ou para outros propósitos. Comprar a obra de arte, comprar o macaco, comprar o imóvel, eu não tenho tempo para isso, então eu prefiro investir nos tokens e nos projetos. Boa. E daí, essa parte de NFT e o evento de Bitcoin, tipo assim, a galera super empolgadaça. Era isso, era seita. Tava até pensando um evento aqui no Brasil meio parecido, mas sei lá, quase um show de música, um show de rock. Tá. Porque todo mundo que tá lá dentro ama o Bitcoin. Tá. Não tem nenhum crítico. São todos entusiastas. Se chegar alguém mais ou menos é linchado. É linchado. Tá. Tanto é que não tem nenhum regulador que é convidado, porque mesmo se o palestrante falar mal, esse cara vai ser massacrado. E aí rola toda essa... É um clube do Bitcoin. É uma religião. É uma religião. Tá. E aí os caras levantam e aí gritam. Tem um show assim, o próprio Michael Saylor, né, que é um dos mais famosos investidores institucionais do Bitcoin, ele levantou uma hora e falou: "Do not sell your Bitcoin". Cara, e todo mundo vai à loucura, grita, ovaciona. Tipo, né? Então é uma coisa realmente... É jogar pra torcida. Mas o que eu gostei muito... Brincadeira. Mas o que eu gostei muito do evento é ver... Primeiro, ver essa galera. É legal você participar e ver que, puta, não é só você que acredita, sabe? Sim. Tinha 30 mil pessoas lá, curtindo. Claro, tem a galera mais radical, mas 30 mil pessoas no evento que curtem, que acreditam, que estão investindo. É legal ver grandes cabeças. Então, por exemplo, o Peter Thiel, um dos maiores investidores do mundo de tecnologia, primeiro investidor do Face. Esse cara... Ele transferiu o escritório dele, que era do Vale do Silício, para Miami. Toda a equipe foi para... Não toda, mas a grande parte foi para Miami. Ouvir esse cara que foi super inovador, foi o primeiro investidor do... Pô, o cara é relevante, o cara é inteligente. Sim. Ouvir desse cara pessoalmente, né? Ver ele vibrando também, ele acreditando, ele defendendo, ele e outras pessoas muito importantes, isso é muito legal. E é diferente você ler um livro, ler um artigo, ou ver pela internet, sabe? Tá lá no ambiente, é muito legal. Eles trouxeram, tipo, cenário macro, alguma coisa assim, pra fazer projeção pra Bitcoin, tipo, de vingar, não vingar. Ninguém fala de risco do negócio? Ninguém fala de risco, fala de risco. Não tem Era isso que eu perguntava. Não ninguém fala de risco. Não tem um contraponto ali, não tinha um momento que fala, cara, olha, vamos olhar o... Não isso tem, aí foram dois eventos separados, né? Aí, se tivesse isso, a galera seria massacrada. Tá. Então, justamente, não tem nenhum contraponto. O que não é legal, seria legal ver algum contraponto, mas, de novo, você tem 30 mil pessoas lá, pessoas americanas, principalmente, né? Na Flórida, que não é, assim, o estado mais bonzinho dos Estados Unidos, né? A galera radical. Você botar alguém contra o Bitcoin lá, acho que não vai sair coisa boa. Tá. Então, acho que eles nem... Eu até conversei, perguntei, por que não tem ninguém contrário? E falaram isso, falaram, olha, está na Flórida, com americanos. Não é uma boa ideia trazer um regulador, trazer alguém que vá criticar. Entendi. Sabe, se alguém tá armado aí, sabe? Claro, tinha revista e tal, mas enfim, é realmente torcida. Projeções. Todo mundo lá fala Bitcoin, $500 mil, $1 milhão. Todo mundo falando praticamente $1 milhão. Por quê? Qual que é o racional? Eles analisam ouro, analisam como que o ouro funciona como reserva de valor e analisam a capitalização de mercado do ouro. O market cap do ouro hoje é de $10 trilhões, né? Então o Bitcoin ele deveria ter no mínimo um market cap de 10 trilhões. Por quê? Porque o Bitcoin tem as mesmas propriedades do ouro no ambiente digital. Então essa é a primeira precificação. 10 trilhões de dólares colocaria o Bitcoin com 500 mil dólares, né? Então o Bitcoin valendo 500 mil. Ele atingiu 1 tri quando estava em $52 mil, mais ou menos. Então 500 mil, mais ou menos, atingiria 10 tri. Então essa é a primeira projeção. Vai acontecer isso para todo mundo lá. A segunda projeção é que pelas características de transação do ouro e do Bitcoin, o Bitcoin ele teria 2 vezes mais potencial, ou um potencial 2 vezes maior de reserva de valor do que o ouro. Por cálculos matemáticos, por negociação e pelo fato do Bitcoin ser deflacionário. E o ouro não é deflacionário, porque você pode encontrar novas jazidas de ouro, por exemplo, na Terra, na Lua, sei lá. Então, por isso, o Bitcoin deveria, já que o Bitcoin é 2 vezes mais, ou tem 2 vezes mais propriedades de reserva de valor do que o ouro, ele tem que valer, no mínimo, $1 milhão. Você tem, tipo, o limite de minerar e de satoshis, são 8 casas decimais, né? 21 milhões de bitcoins serão minerados até 2140. Então, assim... Limitado. Parece muito aquele cálculo de... A gente quer que bata $1 milhão. Sim. Vamos procurar uma justificativa, vamos criar algum método, alguma metodologia para bater.
Precisa justificar o negócio. Mas assim, até os 10 tri para atingir $500 mil para atingir a mesma capitalização do ouro, eu acho interessante. Vai acontecer? Não sei. São dois ativos muito diferentes. Sim. Muito distintos. Acho que a história está sendo contada ainda. Porque exato, é o que a gente falou. Foi criado lá, depois de 2008, talvez a primeira crise, assim, teoricamente, que a gente teve de lá pra cá um pouco mais intensa, né? De acho que a gente tá vivendo ainda. De aspecto global, porque a gente teve a nossa crise aqui no Brasil, né? De 2011, 2016 foi. Mas foi a primeira crise. Nunca sai, né? Nunca saiu. Então a história, acho que ela tá sendo ainda contada, exatamente, né? Ainda tem uma tese se desenhando em cima disso. Mas eu acho que é muito mais uma coisa de longo prazo, porque o negócio... Total. Mas eu gosto das justificativas. Acho que tem que ter algum parâmetro. Então, legal. Tem algumas propriedades semelhantes ao ouro. O ouro tem essa capitalização. Então, o Bitcoin talvez poderia atingir a mesma capitalização. Se o Bitcoin tem algumas propriedades mais interessantes do que o próprio ouro, então beleza, 2 vezes a capitalização do ouro, interessante. O problema que a galera não entende é o seguinte: para sair da capitalização de hoje, vamos arredondar, não tá mais 1 tri, mas se tivesse 1 tri, para sair da capitalização de 1 tri e ir para 20 tri, é muito dinheiro. Porque as pessoas acham o seguinte, que a valorização, ela acontece, a valorização vem de algum lugar. A valorização, ela vai acontecer com demanda compradora. Sim. Para ter essa demanda compradora... Precisam acreditar que ela vai valer não, e precisam comprar, precisam colocar dinheiro nisso. Precisa ter dinheiro. E $20 trilhões é muita coisa. Não é pouca coisa, é muito dinheiro. Pega a capitalização da Nasdaq, pega a capitalização do S&P. É muito dinheiro, 20 tri. É muita coisa. Sim. Então, acho que é um projeto que pode ser atingido... Mas assim, pra 2040, 2050, precisa muita coisa acontecer. 2140, quando tiver todos os 21 milhões de Bitcoin estão lá. Eu acho que a galera é muito apaixonada. No evento também disseram, eu achei interessante, que olha, o que tá acontecendo agora, de 2 países já aceitaram, né? Agora, semana passada, a República Centro-Africana foi o 2º país do mundo a aceitar Bitcoin, depois de El Salvador, no ano passado. Ai, B, mas o que é República Centro-Africana aceitando Bitcoin? A galera não fala isso? Sempre, fala tipo sempre. Tipo assim, nossa, mas sempre. Ninguém nem sabia o que era isso. Também. Ninguém não sabe nem apontar no mapa esse negócio, B. Tipo, igual El Salvador. Né? Lugano, na Suíça, a primeira cidade, né, europeia, que é super relevante, aceitando Bitcoin. Então, no evento falaram muito isso. Olha, a gente não esperava que essas coisas, ETF nos Estados Unidos, países, cidades, aceitando Bitcoin, que isso fosse acontecer tão rapidamente. Porque existe, de novo, há 12 anos a primeira transação, 14 anos do Bitcoin. Então, 14 anos para um país aceitar uma coisa que é muito recente, realmente está acontecendo muito rápido. Então, talvez a gente tenha alguma loucura, e aí a capitalização explodindo, a gente atingindo $500 mil, $1 milhão muito antes de 2040, 2050, sei lá. Sim. Mas eu acho interessante o racional, consigo concordar, mas acho um pouco forçado também em alguns momentos, querer forçar sempre 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Sim. Ninguém sabe, ninguém consegue saber, né? É um número que cravaram ali e vão tentar justificar. Exato. Parece assim, projeta, eles acreditam, porque tem aquela questão que você falou, o fanatismo, né? Exato. E aí eles trazem isso pro agora e falam, ok. Ou os acionistas de Oi botando ordem a 10 no book, velho. É tipo isso, a galera bota a ordem de 1 milhão lá do Bitcoin e espera, uma hora vai pegar, entendeu? Eles acham que chamar preço, entendeu? Botando, tipo, a ordem naquilo ali. Mas essas cidades que você falou, B, você acha que... Eu não sei exatamente questão de economia, como elas estão e tal, mas você sabe o gatilho para elas, por exemplo, adotarem um Bitcoin como uma moeda corrente, alguma coisa assim? Tipo, sei lá, estão tudo lascado economicamente, vamos ter que adotar o Bitcoin, porque a nossa moeda já não vale mais nada. Rolou alguma coisa assim? Então, é o que você brincou antes, né? Dessa crítica, fala, puxa, quem é El Salvador no mundo? Quem é a República Centro-Africana no mundo? Só que pra mim, faz total sentido, porque o Bitcoin não vai ser aceito, ou não vai ser iniciado como moeda oficial de um país com moeda forte. Dólar. Estados Unidos, União Europeia, Ásia, China, Japão, Coreia, mesmo México, mesmo Brasil, não que a gente tem moeda forte, né? Mas não faz o menor sentido, um país com moeda forte, neste estágio, adotar o Bitcoin. Porque ele vai perder realmente uma força no cenário internacional, nas finanças internacionais, no comércio, etc. Sim. O Bitcoin, ele vai ser aceito e vai ser utilizado justamente pelos países que estão lascados. Sim. Que é uma alternativa. Que é uma alternativa. O país está lascado, ele é totalmente excluído da ordem financeira global, ninguém se importa com ele, ele mal tem acesso a dinheiro do FMI, do Banco Mundial, está totalmente lascado, ele tem uma imigração ferrada, então seus cidadãos eles vão para outros países,
que é o caso de El Salvador. E aí quando esses cidadãos... Argentina é a próxima. Argentina, Venezuela, né? Os próximos. Então faz total sentido ser aceito pelos países que estão ferrados. É pela borda do mundo, é pela borda do cenário internacional, do comércio internacional que o Bitcoin vai comendo. Até ele chegar no centro, no dólar, se chegar um dia, é muita coisa precisa acontecer. Acho que um dia chega. Mas, por exemplo... Eu sou meio cética isso, acho que dólar é... Dólar é difícil. É muito difícil, né? Mas, por exemplo, El Salvador, mais de 40% do PIB de El Salvador vinha de remessas internacionais que a população ou cidadãos expatriados de El Salvador nos Estados Unidos mandava dinheiro para El Salvador. E nessa remessa de dinheiro, por quanto de taxa que era perdido? Spread, taxa, SWIFT, um monte de problema, um monte de transação aí no meio para mandar dinheiro para as famílias e para movimentar a economia de El Salvador. Sim. Quando você coloca o Bitcoin, quando o Bitcoin foi colocado, você quebra ou tira, na verdade, todos esses intermediários da jogada. Então faz sentido realmente um país com essas características adotar o Bitcoin. República Centro-Africana também, uma situação muito parecida. Então o Bitcoin ele vai comer pelas beiradas para depois, só daqui a muito tempo, se chegar nos Estados Unidos, etc., poder ter uma força maior. Mas essa crítica que a galera faz, falar, quem é El Salvador? É alguém que precisa do Bitcoin nesse momento. Exatamente, mas o movimento ele só vai começar assim, ele tá começando da forma perfeita. Não tinha como começar de outra forma. Sim. E aí o caso de Lugano é um pouco diferente, porque Lugano é uma cidade na Europa, né? E aí fez, na verdade, uma parceria com o Tether. Tether é aquela moeda USDT, que é a maior stablecoin que existe. Com a empresa, na verdade, criadora do Tether. E aí foi mais uma jogada de marketing para a cidade adotar o Tether e o Bitcoin. Então não foi tanto, nenhuma necessidade. Sim. Foi muito mais por uma questão de marketing, de interesse lá das partes. Mas não deixa de ser emblemático. Sim. Não deixa de ser relevante uma cidade na Europa adotando o Bitcoin. É super relevante. Sim, isso sim. E essa parte de regulamentação? Porque acho que por um tempo a galera pensa assim, não, mas eu acho que o Bitcoin é justamente pra gente não ter um órgão por trás disso, não sei o quê. Mas a gente já começa a ver essa questão da regulamentação. Aqui no Brasil, inclusive, né? Acho que estavam discutindo isso. O Senado tá discutindo. Tá discutindo essas questões. Você acha que isso vai trazer um cenário positivo e organizado? Ou você acha que vai contra os interesses de quem investe em Bitcoin? Aí a gente tem as duas turmas, né? Tem a turma do liberdade, a turma do não quero nada de controle estatal, não quero nada de regulação, o Bitcoin não pode ser controlado. E você tem a turma que eu me identifico mais, que é o seguinte, se a gente quiser que o dinheiro institucional entre, você precisa de regulação. Sim. Não dá pra não ter regulação. Tem que deixar um caminho do meio, né? Também ficar lá na ponta, lá, não, vamos, todo mundo do jeito que tá bagunceiro aí. Então, a regulação, eu dentro desse meio de fintech, até pelo IUB e tal, eu fui diretor da BFintex, que é a Associação Brasileira de Fintechs. E aí teve uma situação muito legal que foi o seguinte, quando a gente criou a regulação de crowdfunding, foi em 2018, salvo engano, 2017 ou 2018, a criação da regulamentação de crowdfunding pela CVM. O que acontecia? Antes disso, as empresas, as fintechs de crowdfunding iam conversar com bancos, com fundos de investimento para captar dinheiro, ou, além de captar dinheiro, mais importante, para oferecer oportunidades de investimento em era o que eles equity crowdfunding, né? Então você investir em empresas por meio das plataformas. Por que não oferecer isso para um banco, oferecer para os seus clientes private, etc? Os bancos falavam, a gente curte a ideia, a gente gosta da ideia, mas não é regulamentado isso. Eu não posso oferecer para o meu cliente algo que não é regulamentado. Fundo de investimento igual. A partir do momento que houve a regulação pela CVM em 2018, esses caras começaram a entrar no mercado. E o mercado tem crescido muito desde então. Para mim é exatamente a mesma situação. Não é? Não, traz confiança, mas além disso, você pelo regulamento de bancos de investimento, bancos de varejo, fundos de investimento, você não pode colocar dinheiro em um ativo que não é regulamentado. Você tem um dever perante os cotistas, perante seus acionistas, etc. A partir do momento que aquilo foi regulamentado e autorizado pela CVM, o mercado começou a crescer muito. E tem crescido cada vez mais. E para mim é a mesma situação do Bitcoin. Você tem hoje alguns que conseguem entrar, alguns institucionais que entram por meio do ETF, mas quando a regulamentação vier, ela vai trazer uma segurança muito maior para os institucionais poderem entrar de cabeça e poderem ficar confortáveis. E o próprio isso foi dito no evento também. O presidente Biden, né, o presidente americano, mencionou
ele deu a diretriz para o seu grupo de trabalho que está estudando a regulamentação nos Estados Unidos. A diretriz foi: não vamos matar o mercado, não vamos regular o Bitcoin. Sim. Nós vamos regular a negociação para evitar fraude financeira, para evitar desestabilização do sistema financeiro, para proteger o consumidor. E ele falou: nós queremos que os Estados Unidos sejam um celeiro de inovação em criptomoedas. Isso é incrível, é animal ouvir isso do presidente. Sim. E é um contraponto muito grande à China, porque são as duas maiores economias do mundo, os dois duelando. A China foi pelo caminho de banir. Exato. A China foi pelo caminho de banir tudo. E os Estados Unidos querem justamente atrair esse capital intelectual, capital financeiro, e falar: olha, queremos aqui realmente ser um país amigável. Flórida já é, né? Miami já é considerada a cidade do Bitcoin no mundo, junto com El Salvador. Então queremos ter um ambiente de negócio, queremos ter um ambiente de negócios realmente favorável. E isso é muito importante, e isso foi dito no evento. Foi uma senadora lá, a Cynthia Lumens, que é a maior defensora no Congresso americano do Bitcoin, e falou muito sobre isso. Falou: olha, nós estamos defendendo, a regulamentação vai ser positiva, ela é necessária para os institucionais poderem entrar. Então, pra mim, isso foi muito emblemático também. Vocês querem Bitcoin a 1 milhão? Vocês vão ter que deixar o dinheiro entrar no negócio. Nós vamos ter que regulamentar pra essa galera poder colocar. Porque tem essa galera muito apaixonada de, não quero regulamentação, não quero fiscalização, não quero reporte pra Receita Federal. Fica difícil assim, o que você quer, né? Você quer valorização, mas você não quer reporte. O mundo, ele é controlado, beleza. Você tem uma pegada mais libertária em alguns momentos. O Bitcoin vai continuar sendo descentralizado, imutável, deflacionário, mas tem muita lavagem de dinheiro, tem crime, financiamento de terrorismo, financiamento de tráfico. Então os governos não vão permitir realmente que tenha uma total independência e nenhum acesso à informação. Mas eu, particularmente, não vejo isso como problema. Desde que o Bitcoin continue descentralizado, eu não vejo como problema. Que regulamentação é você fechar a porta para transação suja. É basicamente isso. Não é ruim. Não fecha totalmente, né? Vai continuar acontecendo, sempre reduz. Tem. Reduz qualquer moeda, na real, né? Você fica rastreável, alguma coisa nesse sentido. Isso inibe um pouco. Sim. O problema é, por exemplo, quando a gente viu essa passeata dos caminhões a favor da liberdade no Canadá, que aconteceu no final de fevereiro, né? Começo de março. Tá. Não sei se vocês acompanharam. Teve aquelas motociata, carreatas, contra a obrigatoriedade de vacinação da Covid no Canadá. Tá. E de passaportes de vacina, etc. O que o governo canadense fez? Eles passaram a proibir e restringir transações financeiras para os membros dessas organizações que estavam apoiando as carreatas. Tá. Isso é muito complicado em termos de liberdade de expressão. Sim, totalmente contra. E de liberdade de forma geral. A partir do momento em que você consegue, ou que o governo tem controle sobre o sistema financeiro e impede que o dinheiro vá para essas pessoas por conta de um posicionamento político, é muito perigoso. É o que está acontecendo na Rússia. É o que está acontecendo na Rússia, que aconteceu no Canadá, acontece em outros lugares, Venezuela, etc. Então, o Bitcoin, ele é muito importante como uma ferramenta descentralizada, imparcial, apolítica, né? Sim. Que realmente, no caso do Canadá, no caso da Ucrânia, no caso da Rússia, tem ajudado as pessoas a acessar algum sistema monetário porque o governo está restringindo. Sim. Então, uma preocupação da regulamentação é justamente essa. Será que a regulamentação vindo para o Bitcoin seria a ponto disso acontecer, de um governo falar: olha, nenhuma transação de Bitcoin pode acontecer para essas carteiras, porque essas carteiras são detidas pelos líderes políticos de um movimento contra os meus interesses? Teve pedido para isso, que é a questão da Rússia, né? Teve, para as exchanges, para as corretoras em si não limitarem as transações. Algumas atenderam e outras se recusaram a atender. Isso é uma preocupação. Isso realmente é uma preocupação. Porque você entende o problema aí em termos de liberdade de expressão ou qualquer outra liberdade. Onde passa essa linha que fala, olha, é descentralizado ou não é. Exato. Né? A gente não vê direito isso, onde desenha isso. Então pega uma minoria, por exemplo, que está sendo perseguida em um país. E aí o governo quer estrangular financeiramente essa minoria, proíbe transações. O Bitcoin hoje, ou as criptomoedas, são uma salvação. Você consegue acessar um sistema monetário descentralizado, não controlado por nenhum governo. A minha preocupação é, será que a regulação ela vai ficar somente na parte de proteger o consumidor e evitar fraudes e evitar lavagem de dinheiro? Ou ela vai entrar também... Político. Exatamente. E aí essa linha é muito tênue e isso me preocupa em termos de realmente o crescimento do Bitcoin. Tá. Mas
você também pode entender que o Bitcoin vai se tornar um ativo, e como ativo, talvez ele perca essa bandeira libertária. Sim. Então não dá pra saber qual vai ser o caminho do Bitcoin no futuro, né? Hoje é algo que me preocupa em termos de o que aconteceria com uma regulação muito excessiva. A chance da gente cagar aqui no Brasil, com a regulamentação aqui. A gente é meio PhD. A gente é bom de fazer coisa errada, né? A gente é bom de fazer isso. Eu não sei se você tá acompanhando de perto. Eu confesso que eu não tô. Eu só sei que, tipo, começou eles estão discutindo isso, sobre isso. mas eu não sei o rumo que isso tá tomando. Qual é a intenção deles e como eles pretendem trazer essa regulamentação. Se é nessa linha que, por exemplo, você falou que viu lá no evento, da questão dos Estados Unidos, ou se é outra coisa que a gente tá pensando aqui. E talvez estão pensando muito mais na questão tributária e de como nós vamos ganhar dinheiro com os investidores. Vamos pegar mais dinheiro dessa galera, porque a gente já pega pouco, né? Vai a gente rouba pouco. Mas aonde? No Bitcoin. Vamos roubar mais como, né? É isso. Então, é um pouco dos dois, na verdade. Tá. No sentido de... É um pouco a cara dos Estados Unidos, porque o que está sendo debatido no Brasil é vamos regulamentar, mas essa regulamentação vai ficar a cargo de um grupo submetido ou respondendo para o Poder Executivo. Então o que o Congresso está fazendo, muito malandro, não está regulamentando. O Congresso está dizendo, vamos regulamentar, mas quem vai regulamentar será o Poder Executivo. Isso é normal dentro do direito administrativo, né? O direito, enfim, das normas federais, estaduais, municipais, etc. Então o que o Congresso está fazendo hoje no Brasil vamos regulamentar. Como iremos regulamentar, isso ficará a cargo do Executivo. Provavelmente um grupo no Ministério da Economia ou no Ministério da Justiça, imagino que mais Ministério da Economia, para regulamentar, então, como isso vai acontecer. Mas até agora não tem nenhum indício de realmente controlar o Bitcoin. É mais na linha americana de vamos evitar fraude, vamos proteger o consumidor, não vamos desestabilizar o sistema financeiro. E o Banco Central também participaria disso. E aí entra a parte de arrecadação. Existem algumas discussões, porque hoje o Bitcoin... Ele é tributado como ativo estrangeiro e ele tem uma isenção de R$35 mil nas vendas mensais. Não, quando você vende o Bitcoin, igual que você tem ação de R$20 mil, você tem no Bitcoin de 35 mil. Sim. Existem algumas discussões falando, olha, vamos enquadrar o Bitcoin como um ativo financeiro ou ativo imobiliário e aí reduzir essa isenção. Então não vamos permitir a isenção de 35 mil, vai para 20 ou para alguma outra... Não, esse 20 já é uma vergonha, tá defasado há muitos anos, já tinha que ter aumentado, tipo assim... Para milionários que nem a Bea, que vendem muito todos os meses, 20 mil não dá pra nada. Nossa, não, mas de verdade, há quanto tempo a gente tá nesses 20 mil? Não faz nenhum sentido pra mim. Nem inflação explodindo e os 20 mil lá paradinhos. Né? Não, Mas é arrecadação, se você aumenta a isenção, é menos arrecadação pro governo, né? Não vai querer mexer no deles. É igual a grande discussão do imposto de renda para salário, né, o piso do salário mínimo, do imposto de renda, desculpa. Sim. Por que esse piso nunca foi reajustado ou nunca seguiu a inflação? Pouco. Porque aí você vai reduzir a arrecadação, você vai aumentar a isenção e reduz a arrecadação. Então tem sim discussão nesse sentido, de igualar o Bitcoin ao tratamento de ações e reduzir, não aumentar a alíquota, mantém-se a alíquota de 15%, que é a alíquota de hoje, mas encaixa na regra de ações, reduzindo a isenção. Então existem essas discussões atualmente. Boa. Acho que ainda é demorado, porque a CVM precisa regular, o Banco Central precisa regular. Assim, eu vou te dizer que às vezes eu sinto falta, por exemplo, de uma CVM poder regular melhor esse mercado. Eu digo isso porque, assim... Agora acho que eles mudaram, não sei se foi agora, mas eu acho que eles estão mudando o entendimento, porque não era um valor mobiliário ainda pra eles não regularem. Mas porque assim, eu digo que eu fiz denúncia de uma pirâmide de Bitcoin, eles demoraram 7 ou 8 meses pra me responder, dizendo que eu tinha que ir pro Ministério Público porque eles não podiam fazer nada, porque era um mercado que eles não regulavam. E eu falei, mas o cara tá todo dia na minha página no Instagram vendendo pirâmide, ele tá tentando cooptar meus seguidores pra vender pirâmide de Bitcoin, entendeu? Eu só queria que esse negócio parasse. Daí você tem que ir pro Ministério Público, porque... Até o órgão que protege o mercado financeiro tem limite, né? Mas é isso, o Bitcoin ele não é um ativo mobiliário, ele é o único ente hoje no Brasil que de alguma forma regula o Bitcoin, entre aspas, é a Receita Federal, que conferiu um tratamento ao Bitcoin como ativo estrangeiro. Então, para a Receita Federal, um relógio, um Rolex, é a mesma coisa do que o Bitcoin no estrangeiro. Tanto é que Bitcoin não existe preço médio. Você não tem preço médio para fins de arrecadação.
Você vai falar, comprei um Bitcoin. Você fala, comprei, não. 0,0 não, você coloca valor de Bitcoin. Sim, mas não tem preço médio no sentido de quando você vai vender ou quando você vai comprar, quando você vai calcular a sua venda, você não tem preço médio para isso. Você também não tem compensação. Então, se eu comprei tantos Bitcoins ou tantos satoshis, depois eu perdi, tive desvalorização, a Receita não permite que você compense uma perda com os ganhos, como você tem no mercado de renda variável. Sim. Então, a Receita enxerga como um relógio. Você comprou um relógio, não tem divisões desse relógio, não tem preço médio, é aquilo que você comprou, você vendeu, teve lucro, tributado. Você tem 2 relógios, um você vendeu com prejuízo, não interessa, o outro você teve lucro, você vai vender, você vai ter arrecadação sobre aquilo. Então, o único ente no Brasil que de alguma forma regula, que não é uma regulação, mas tem um tratamento ao Bitcoin e às criptomoedas, é a Receita Federal. Sim. E aí a CVM não pode realmente, porque não está no âmbito dela de atuação. Você tem o rol, tem uma lei, na verdade, de criação do mercado de capitais e criação da CVM, que disciplina e menciona... Tô muito advogado, né? Coisa chata. Não, mas tá certo. ótimo. Não, mas que menciona o que são valores imobiliários. Então, por exemplo, ações, cotas de fundos de investimento. Para regular esse mercado? Ou não? Você acha que isso tem que ficar... Não tem que enfiar uma CVM da vida? Então, eu acho que não tem que entrar a CVM. Acho que teria que entrar via Ministério, eventualmente, da Justiça, para evitar fraudes, para proteger o investidor, talvez via Banco Central. Mas não sei como que a CVM poderia agregar ao Bitcoin. Acho que a CVM é fundamental, agrega muito ao mercado tradicional. Poderia agregar ainda mais, indo atrás de certas pessoas, de certas coisas, enfim. Mas eu acho que poderia agregar mais, agrega muito. Mas minha preocupação é, ninguém entende o Bitcoin. Ninguém sabe o que é o Bitcoin. O Bitcoin está se desenvolvendo. Querer regular o Bitcoin é muito perigoso. Sim. Então, qualquer tentativa de regular, eu fico mais preocupado. Eu digo mais o mercado mesmo, porque eu acho que... Mas vai regular como? Desculpa te interromper, vai regular como? Vai usar o mesmo tratamento do mercado de ações, do mercado de fundos imobiliários, dos ETFs. Qual que vai ser o parâmetro para regular, sabe? Sim. Então, eu tenho essa preocupação. Vamos usar igual as ações? Mas não é igual, é totalmente diferente. As corretoras são diferentes. Você vai regular a atuação do investidor, a atuação de trade. A CVM, por exemplo, não permite, não é nem a CVM, mas não há possibilidade hoje de você usar mercados futuros para criptomoedas no Brasil. As corretoras brasileiras não têm essa permissão. As corretoras gringas atuam no Brasil e liberam desde que você use o idioma inglês. Quando você usa o idioma português, você não tem acesso à plataforma, porque aí você estaria no Brasil. Quando você usa o idioma inglês, você está fora do Brasil. Aí você pode usar os mercados futuros. Então é isso, imagina se a CVM chega e fala, ninguém no Brasil pode usar mercados futuros em criptomoedas. Por quê, sabe? Então eu tenho, não sei como que eles iriam regular, eu acho melhor ficar de fora. Boa. Mas também tenho medo de um congressista, um político, querer regular esse negócio, né? Ah, sempre vai ter, né, B? Eu acho que a gente sempre dá conta de inventar. Agora ouvindo ele falar assim, então, acho que vamos deixar do jeito que tá, assim. Vamos não mexer, né? Não, vamos dar ideia. Time que tá ganhando não se mexe, não, né? Vamos dar ideia. Vamos esperar os Estados Unidos fazer primeiro e depois a gente tentar. Acho que o negócio agora, por enquanto, é quando aparecer esses picaretas, a gente fala, gente, não sou eu, não é assim que funciona, fazendo o que a gente vem feito. Mas é uma linha possível, né? Se tá funcionando aí há 14 anos, está funcionando super bem, nunca saiu do ar, tem uma latência, né? Tem uma estabilização na rede superior a qualquer banco. Facebook sai do ar, Google sai do ar, Netflix sai do ar, Bitcoin, a rede não sai do ar. Tem uma latência de 99,9% nos últimos 14 anos de funcionamento. Então tá funcionando tão bem. Por que mexer, né? É uma linha possível. Por que mudar algo que está funcionando tão bem há 14 anos, que está crescendo, está atraindo interesse? Vamos então só evitar a parte de pirâmide, de roubo, etc. Mas não vamos mexer no que está dando certo. É uma linha que eu acho bem interessante. Boa. A gente tá quase chegando no fim, mas B, a gente... Eu falo muito, né? Não, mano, o papo flui. Real. Boa. E tipo, isso é muito bom. Eu já queria que durasse. Não, então, mas eu queria saber mais, tipo, das outras moedas e olhar mais a sua linha de investimento mesmo. Apesar de que a gente sempre diz pra galera, não copiem, não façam, não sei o que, não sei o que. A galera adora. A galera, a gente diz assim, ó, não faça. É meio que dizer, faça, vou fazer igual, entendeu? É basicamente Ctrl-C, Ctrl-V. Como que sua carteira tá estruturada com criptos dentro? Você faz essa separação, não, tipo assim, sei lá, 50% é Bitcoin, o resto é altcoin. Como que você fez essa divisão e você vai controlando o risco de tudo isso, assim?
Eu tenho hoje, então, dentro da minha carteira só de cripto, né? Eu tenho cerca de 40% em Bitcoin. Depende um pouco do momento, depende se está subindo, se está caindo, né? Depende de alguns fatores. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. 40, no outro pode ter 30, é isso. Ferrari, Fiat, rico, pobre. Jatinho, Gol, jatinho azul. Vai. É mais ou menos essa nossa vida de investidor de cripto. Certo. Mas, então, eu tenho 40% mais ou menos de Bitcoin. Tenho uns 25% em Ethereum. Tá. Daí 65%, eu tô com mais Ethereum que Bitcoin. Sério? Eu queria dizer o seguinte, eu não sei, Caiu numa narrativa. Eu achei a parte de tecnologia e a usabilidade do Ethereum, pelo pouco que eu entendi, eu achei interessante. E aí, os últimos aportes eu acabei indo pro Ethereum e o que eu tinha de Bitcoin eu não mexi mais. É que Ethereum tem uma aplicação prática potencialmente maior do que o Bitcoin, né? Sim. Porque o Bitcoin, de novo, aquela história de ser o ouro digital. Tá. Você não vai ao restaurante, ao bar, ao ponto de ônibus, a qualquer lugar, com uma barra de ouro. Se você for, ninguém vai aceitar. Sim. Então, o Bitcoin, tendo esse potencial comportamento do ouro, ele, a princípio, seria uma moeda para reserva de valor e remessas internacionais, ou remessas de forma geral. As moedas para o pagamento do dia a dia, você teria outras, como por exemplo o Ethereum, como por exemplo o Cardano, enfim, tem várias outras moedas. Então, o que você usa mais na sua vida? Ouro ou real? Real. Sim. Mas o que tem mais valor para o seu patrimônio ou para você ter como reserva de valor, etc? O ouro. Então, essa analogia eu gosto muito. Então, o Ethereum, potencialmente, ele pode ter mais aplicação prática do que o Bitcoin. Sim. Talvez até mais valor do que o Bitcoin. Se você pegar, sei lá, qual que é a capitalização do dólar e a capitalização do ouro. A capitalização do dólar é muito maior. Mas qual que é mais importante para proteger o seu patrimônio? Uma discussão difícil, né? Não dá para ter agora, mas entende o ponto? Então talvez a gente tenha outras moedas mais utilizadas no dia a dia, eventualmente até valendo mais do que o Bitcoin, mas o Bitcoin continua como aquele único que é descentralizado, nenhuma outra no mundo é descentralizada, o único realmente transparente, o único realmente imutável, o mais confiável, etc. Então, não vejo problema nenhum quem diz tenho mais Ethereum, tenho mais outras moedas do que Bitcoin. Não é um problema. Eu acho que é uma linha super possível. Aconteceu. Foi um acidente assim, de percurso, nada muito planejado. O meu aconteceu assim, ó, eu tenho 5% só de fundo imobiliário na minha carteira. E tem, tipo, mais de um ano que eu digo assim, eu vou aumentar a quantidade de fundo imobiliário. Na carteira inteira, 5? É. Tem mais cripto, não tem? Tá... Olha perto. Lá, revelações. Eu esperava por isso. E aí a galera... Aí eu falo assim, não, vou aumentar o número, o percentual de fundos imobiliários na minha carteira. E nunca acontece, assim. Quando eu vou ver, eu já fiz o aporte em outras coisas. Tipo Ethereum, ou comprei outra ação, ou comprei um ETF lá fora, ou qualquer coisa. Tipo assim, não acontece o fundo imobiliário. Eu fico nessa promessa, mas tudo bem. E aí aconteceu. Acontece pros outros lados, tipo as criptos, né? Eu comecei com bem pouquinho, o B sabe, eu falei, eu comecei com 1, fui pra 2. Aí eu falei, meu objetivo é chegar perto dos 5%. Que é o que pra mim tá ok. Perto do B, tipo assim, meu Deus do céu, eu fiz. Entendeu? Perto das minhas loucuras e insanidades. Não, pelo menos seu patrimônio não tem a montanha-russa que o meu tem, né? Mas tem, porra. E o mercado de ações. Tudo bem, tem um pouco de ouro, tem lá fora, gente, tem dólar, quem tem não carteira na Bolsa Brasileira, é isso. A minha felicidade agora é quando eu falo do Bitcoin volátil, eu pego lá Magalu. Pego lá, sei lá, Enjoei. Pego as empresas, 80% Magalu, abaixo do nível do Covid. Não tô comemorando perda de dinheiro de ninguém, tá? Mas o Bitcoin não caiu 80%, o Magalu caiu 80% de agosto do ano passado. Menos de um ano caiu 80%. Cara, mas Nubank caindo 50% em menos de 6 meses. Mas ali foi uma precificação muito errada. Eu acho que teve, assim... Não, mas aí Netflix... PayPal, Spotify, tudo desabando 80%, né? Você vai pegar tecnologia, né? Como todo no cenário macro que a gente vive é até relativamente esperado. Mas no ponto de... Uma coisa que o Buffett falou, e isso eu concordo muito, da pandemia pra cá, entrou muita gente pra especular no mercado. Lá e aqui também, por óbvio, né? Um monte de galera se agarrando na esperança de que o mercado ia salvar a vida deles naquele momento, ou enfim, tirar alguma coisa do mercado naquele momento, e eu acho que teve muito oba-oba em cima de alguns ativos, e aí a gente teve uma precificação muito errada, e aí quando vem a correção, Pesado. A gente joga pro preço, porque a gente puxou demais, a gente analisou empresas de forma errada, entendeu? Aliás, muita gente nem analisou,
só foi, entendeu? Então acho que o mercado teve muito isso. A volatilidade veio. As nossas métricas do YouTube que o digam, né? O YouTube subindo, o canal crescendo na pandemia, cara, batendo recorde de inscritos agora. O que é YouTube de investimentos? Mas você sabe que eu tava falando isso ontem com a galera no evento que a gente foi. Eu falei, gente, tipo assim, ó, a galera falou, mas como que você fez pro seu canal crescer? Eu falei, mano, eu peguei a gente subiu de 2016 a 2020, salvo alguns momentos ali, tipo Joesley Day, um negócio foi uma reta só. Quase que numa linha reta. O meu canal começou ali em 2018, final de 2017, 2018. Cara, foi um momento maravilhoso que a gente tinha uma taxa de juros caindo, todo mundo precisava buscar outros investimentos, então quem tava surfou a onda. Agora, tipo assim, a pessoa fica o dia inteiro ralando. Quando ela chega em casa, ela não... E se ela olhar pro mercado, é jogar pá de cal na desgraça. Porque o mercado, tipo... Eu acho que ele tá meio sem graça agora, né? Não vai meio que pra lugar nenhum e tal. Só cai, né? Só cai. Então assim... Então a galera já não quer mais consumir tanto o mercado. Acaba preferindo outros conteúdos. O ciclo do mercado, ele dita muito o ciclo do conteúdo, total. Vezes, né? O meu único ponto sobre isso do Buffett, que eu concordo, mas... O que move realmente o mercado e as ações é o dinheiro institucional. Sim. Então teve realmente, ele falou sobre cassino, né, roleta, aposta. Ele falou dos algoritmos, né, que vem dos institucionais, inclusive, né. Eu concordo, mas por exemplo, eu esqueci o nome daquele gestor, o Bill, do Netflix, que agora acabou de embolsar 400 milhões de perda, 400 milhões de dólares de perda. Eu esqueci o nome dele, mas é um gestor super famoso, um dos maiores. Ele investiu no Netflix há tipo 2 meses atrás, dizendo que a ação estava realmente... tinha uma grande oportunidade de valorização. Sim. E saiu semana passada com prejuízo de 400 milhões de dólares. Caraca. Então assim, os institucionais também erraram muito. Sim. Os institucionais fomentaram toda essa festa. Sim. E estão perdendo muito dinheiro. A única coisa que eu acho interessante de pontuar é... Essas empresas techs, Nasdaq, caíram, algumas caíram 80%. A Amazon tá caindo pra caramba e tal. O Bitcoin não caiu 80%. O Bitcoin caiu 50%. Saiu de 69 mil, dia 14 de novembro de 2021, e bateu no comecinho de fevereiro, ou no final de janeiro, bateu 33. Sim. Caiu 50%. Não caiu 80%. Isso pra mim é emblemático. Até o que a gente estava conversando mais cedo sobre o teste de fogo. Sim. O Bitcoin começou a cair muito antes, porque em dezembro o S&P bateu o recorde histórico. O Bitcoin bateu em 14 de novembro. Então o Bitcoin, ele antecipa, por ter muita volatilidade, ele costuma antecipar os mercados. Mas ele não caiu 80%. Ele já caiu 80% em 2018, mas agora não. Será que isso é, de alguma forma, esse aspecto mais antifrágil do Bitcoin? Hipóteses, nenhuma afirmação. Será que é um aspecto mais antifrágil do Bitcoin que a gente está começando a ver? Será que os institucionais estão acreditando mais no Bitcoin do que talvez nas ações americanas? Algumas hipóteses, algumas possibilidades. Porque para mim é muito emblemático o Bitcoin ser tão volátil como ele é, cair menos do que as ações. Algumas, claro, não o índice. O índice não caiu 50, 80, mas algumas caíram. Falando de empresa de tecnologia, que é o que dá para comparar com o Bitcoin, porque não dá pra falar disso sem falar de tecnologia. E aí, entendi o que você falou. Você olhar e falar, ué, mas por que aqui estão botando menos fé do que... Exato. E ele tá falando, tipo, Nubank caiu 50%, Spotify caiu 70%, Netflix caiu 70%, beleza, Magalu não é o mesmo mercado, né? Mas Amazon caiu pra caramba. Mas é um cenário desafiador agora. É muito desafiador. Agora, eu falei assim, a gente olha o mercado e é muito difícil a gente saber até quando a gente vai levar essa situação, porque cada hora você olha e tem alguma coisa acontecendo. Antes era a pandemia, daí veio a Rússia e a Ucrânia, daí agora você tem o que tá acontecendo lá na China, tipo... Cara, eu acho aí você vai empurrando as coisas com a barriga e eu fico pensando, quando o nosso macro vai melhorar? É muito difícil você começar a tentar fazer algumas... Assim, ninguém consegue prever, mas você tentar fazer alguma projeção, né? Porque parece que o mercado... A impressão que eu tenho é que o mercado vai ficar do jeito que tá por um bom tempo. A gente tá sempre tropeçando num negocinho curto, rapidinho, aí vira, aí é outra, Mas sabe o que me preocupa muito? É o seguinte, pensa a última crise que a gente teve, 2008, a crise financeira. Começou com uma crise imobiliária, né? Progrediu para uma crise financeira. Inicialmente nos Estados Unidos, se alastrou para vários outros países. Mas o que o Banco Central lá fez, né? E os bancos centrais fizeram? Redução de juros, injeção maciça de dinheiro, que sustentou de alguma forma, vários dizem, essa grande bull run dos últimos 10 anos. Pernadaça. Só que agora, pensa numa cadeia global de suprimentos totalmente desestabilizada na Ásia.
O que o juro americano subir ou cair, imprimir mais dinheiro vai mudar nesse negócio? Não vai mudar. O que uma guerra na Ucrânia muda muito pouco? O que uma guerra na Ucrânia, como uma das maiores fornecedoras de trigo do mundo, alimentação do planeta inteiro, o que o juro americano ou injeção de dinheiro vai mudar aquela situação? Sim. A própria situação do coronavírus. Beleza, em 2020 ajudou a acalmar um pouco o mercado, fazer as empresas não quebrarem, beleza. Mas agora que as empresas, várias quebraram, mas a economia está começando a voltar, as que sobreviveram, mas ainda estão super pressionadas por conta do baixo crescimento econômico, como que mais dinheiro ou juros vão ajudar aquela situação que está acontecendo na China? Sim. Para mim é muito complicado. E por outro lado, o governo americano não pode subir muito juro, porque a economia americana é muito baseada em consumo. Você quebra a economia americana. Você enforca a galera lá, Você enforca. né? E é diferente do Brasil. A nossa economia ela é muito mais baseada em exportação do que consumo interno. Sim. Mão de obra, geração de empregos, PIB. Não é consumo interno que sustenta a economia brasileira. Estados Unidos é consumo interno. Então, se você aumenta o juro, você estrangula o país, quebra o país. Se você não aumenta o juro, a inflação está galopando por questões não relacionadas ao poder financeiro da população, mas por conta de cadeia global de suprimento, China, trigo, alimentação, petróleo. É então, muito difícil você saber como você vai resolver muito difícil. isso. Porque a gente fala, beleza, inflação, expansão monetária, mas aí você começa a subir o custo de dinheiro ou baixar o custo de dinheiro, que vai ser a questão da taxa de juros, mas você tem tudo isso que está acontecendo. É por isso que eu digo, tipo, é muito difícil você tentar fazer alguma projeção de quando isso vai melhorar. Eu vi alguns analistas dizendo que a situação atual é pior do que a situação de 2008, porque era uma crise financeira. Como que você ataca uma crise financeira? Com dinheiro, com juro, que é o playbook tradicional dos bancos centrais. Sim. Uma crise atual que mistura guerra com pandemia, com suprimentos, não tem muito o que fazer. É verdade. É realmente tenso. Nossa, gente, eu tô angustiada. Vamos chorar. Rápido, eu comecei esse episódio super empolgada. Eu vou sair daqui e vou pra uma terapia. Eu vou pra um bar ou pra terapia, né? Vamos pro bar então, né, gente? Acho que sim, acho que é melhor. Gente, queria dizer o seguinte, passou, viu? Só foi, assim, muito que mais. Eu olhei o relógio. Pra quem tava começando com sono, né? Bocejando na frente do convidado. Eu queria dizer. Coisas que as câmeras não mostram, né, Beatriz? Eu queria dizer que eu ainda preciso de uma boa noite de sono. Mas enfim, o papo foi muito bom, B, de verdade, assim. Que bom. Elucidou várias questões, é bom trazer a sua visão. O B é muito otimista, cara. É muito legal. Otimista não, ele é empolgado com as coisas que ele fala, né? Que bom. Eu gostei, mas enfim. Engano bem, né? Ô B, onde que a galera te acompanha? Rede social, Yubi, enfim, tudo. Yubi é yubi.com.br, Instagram, @yubi_investimentos e @Bernardo Pascovitch. E o YouTube Yubi Investimentos também. Boa. E o seu curso tá aberto ou não? Meu curso Bem tá didático, com vagas. Viu? Gostou? Bem Aqueles 10 minutos que você fez? Eu fiz muito mais, pode olhar meu progresso. Mas, vou botar pro Rafa. Mas enfim. O curso tá com vagas fechadas, mas tá com lista de espera. A gente deve abrir em breve uma nova turma. Inscrevam-se também nas redes sociais, vocês encontram os De links. cripto, né, B? Curso de cripto. É foco em cripto, no fim das contas. Tem um de cripto e tem um de gráfico. Porque a gente curte um gráficozinho, Um pouquinho dos dois, né? Um pouquinho dos dois. Boa. Mas super obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Super legal. E vocês são infinitamente melhores do que Roberto Indec. Mas infinitamente melhores. Quem é Roberto Indec? Quem é Betinho? Você viu que agora tá com a cabeleira nova. Eu preciso também, eu pedi indicação pra ele. Você acha? Ah, ele fez, né? Já fui ver ele ontem, assim. Mas você acha? Eu vi ele agora a gente falou o cabelo do Indec. Eu vi ele tá, tipo assim, ele tá semi-carequinha, mas ficou legal o negócio. Não, que você tem que cortar a máquina quase zero pra fazer o implante. Tá. Eu já fui atrás. Você vai fazer? Só que é caro. Você vai fazer aqui ou vai fazer fora? É aqui. Quê? Não, porque tem uma galera que ia pra Turquia pra fazer. Sério? Minha filha, você acha que eu vou até... Eu sou advogado, eu adoro um processo, adoro processar a empresa. Tá. Adoro. Como que eu vou processar alguém na Turquia se der problema? Nossa. Não, tem que estar no Brasil, o CNPJ tá aqui pra eu processar. Não, falando sério, não vou pra Turquia. Meu hobby. Vai fazer um tour, né? Não, meio tenso. Eu prefiro o Brasil, conversar, pegar indicação. Viu, tu tem que fazer com alguém que fala a tua língua, né? Pois é, exatamente. Na cabeça. Deus, é. Mas é caro, viu? Não pro sócio da XP que nem o Betinho, não sei quanto ele pagou. E o rei do Bitcoin. Mas é... Pois é, que é isso? Não, mas é uns 40 mil reais o implante. É meio puxado, pra né? você ficar o resto da vida com o cabelo que Não. você quer. Sabe que é bizarro? Não é garantido. Não, mas é pior.
Bom, tá bem eclético aqui o podcast, né? Porque você faz o implante, então... Aqui tá o cabelo, vai. Você fez o implante aqui. Você continua perdendo o cabelo em volta da onde você fez o implante. Tá. Então você pode potencialmente ir perdendo o cabelo, aí você tem que fazer novos implantes ao longo da sua vida pro resto. Putz, daí ao invés de você resoluciona... Senão você vai ficar, tipo, com o cabelo aqui, que são as minhas entradinhas que eu escondo, e aí atrás você vai perdendo cabelo, você tem que fazer novos implantes, tipo, entendeu? você troca aquele aeroporto de mosquito, por que uma é ilha. Só aqui, daí vira uma ilha. É, exatamente. Depois. É bizarro. Se você encara o perfil Jeff Bezos, Bruce Willis, roxo, sei lá, e rapa... Ou você... Fica tentando puxar franja pra... É que é mais ou menos o que eu tento fazer aqui. Entrada, maravilhoso. Mais ou menos isso. Bom, é isso, né, Martim? Aprendizado sobre calvície, implantes, investimentos, política, macroeconomia. Para mais dicas sobre capilar. Você paga seu implante com Bitcoin. Não gasta Bitcoin com isso. Não vende seus Bitcoins pra isso. isso. Real mesmo, que é um lixo. É isso, usa pra isso. Vai ser tipo B3 morreu e real é lixo, né? É tipo isso. Não, B3 a gente gosta da B3, mas não do real. Tem B3 na carteira. Martim, é isso, né? B, verdade. A gente sempre pede uma música pra tocar no final. Você escolhe a música pra gente encerrar o episódio. Uma música pra tocar no final? Gente, assim... Eu não sei se eu gosto musical, I Will Survive. Tá. Beleza. É o momento. É. Você não gostou? Esperamos que a gente... Não, é que me imaginei numa festa de 15 agora. Se é um casamento, mas somos jovens, assim. Não? Não somos jovens? Mano, faz muito tempo que eu não sou convidada pra uma festa de 15. Faz muito tempo que eu não vou... Não, mas eu pensei, momento, tudo derretendo, todo mundo perdendo dinheiro, desesperado, vamos sobreviver. Boa. Você não curtiu. Então beleza, I Will Survive. Beleza. A gente julga um pouco Eu percebi. Gosto, assim. eu me senti bem julgado agora. Você foi. Bem julgado. Obrigado. I Will Survive, então, pra gente encerrar esse episódio. Pessoal, muito obrigada pra quem acompanha até aqui. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Compartilha esse episódio pra quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais de cripto e implantes de cabelo. E é isso, Martinha. Obrigada pela companhia. Obrigada, Obrigado pelo convite. Amei. Até a próxima. Tchau. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.